Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Hoje estreando a nossa mesinha hoje. Chega de ficar segurando o tablet na mão. Agora a gente tem um apoiadorzinho, graças a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 51. Você encontrou? Pode dizer amém? E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. Amém. Apenas esse versículo, continuarei lendo no decorrer da mensagem. Hoje é o penúltimo dia da série sobre os temperamentos. Que pena. Então, o penúltimo dia, falo sobre o último temperamento. E no último domingo, que é o quinto, aí é uma mensagem sobre Jesus e como ele passava por esses 4 temperamentos. Então, falamos sobre Pedro colérico, João melancólico, André fleumático e hoje é o sanguíneo. O sanguíneo e o fleumático, eles dividem algumas coisas. Eles dividem algumas formas de agir. Então, na maioria dos estudos que a gente vê, dedicado a apresentar os discípulos, Pedro aparece como sanguíneo e também como colérico. Então, eu procurei colocar Pedro nessa mensagem, nessa série, como colérico, porque sanguíneo é muito mais comum ver falar sobre Pedro. E o sanguíneo, ele tem, obviamente, os seus prós, seus contras, assim como a gente estudou os outros temperamentos. Ele anda muito paralelo ao colérico, então algumas ações são semelhantes. Porém, algumas particularidades do sanguíneo, ele consegue ter um pouco mais de entusiasmo, ele interage um pouco mais. E o sanguíneo, ele também tem a impulsividade, ele também age muitas vezes pelo impulso, no momento. Mas ele tem algo que o colérico, que o melancólico tem, que é a questão da guardar um sentimento, guardar um ressentimento e pensar na vingança. Isso acontece também com o sanguíneo. Jesus, ele obviamente, tratando dos seus discípulos, nós sabemos que Jesus tinha 3 que caminhavam mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Tem musiquinhas sobre Pedro, Tiago e João no barquinho. Tem, quando você vai na igreja, você congrega lá e vai poucas pessoas, você fala, hoje só foi Pedro, Tiago e João. Então, os 3 discípulos ficavam mais próximos de Jesus. Então, Pedro sendo colérico, João melancólico. E hoje eu falo sobre Tiago. Tiago, irmão de João. Esse Tiago, irmão de João, obviamente, nós temos aí nos nomes dos discípulos de Jesus, 2 Tiagos, né? Tiago maior, Tiago menor. E na nossa Bíblia a gente tem uma carta de Tiago. Só que essa carta que nós temos na Bíblia do Tiago, ele não é o Tiago menor nem o Tiago maior. A carta do Tiago aí é o Tiago, irmão de Jesus Cristo. Então a carta do Tiago não é de nenhum dos 2 apóstolos, é do irmão de Jesus, que se juntou aos apóstolos depois da partida de Jesus. Então, na carta de Tiago, ele se apresenta dizendo, eis aqui, Tiago, o irmão de Jesus, o irmão do Cristo. Então, ele se apresenta assim. Então, hoje é o Tiago, irmão de João. Obviamente, eles estão presentes lá no início do chamado dos discípulos. Quando Jesus chama Pedro e o seu irmão André, também está lá João e Tiago, que também trabalhavam na pesca. Se você assistiu alguns episódios de The Chosen, você viu que eles estavam juntos naquela pesca maravilhosa e no texto bíblico eles também estavam juntos. João e Tiago, eles andavam, obviamente, juntos no seu trabalho secular, que era pescar, e eles passam também a andar juntos mais próximos de Jesus, quando eles começam. Obviamente, como eu sempre tenho falado e enfatizado, você não é só o seu temperamento. Não é só isso que define quem você é. Tudo que você faz, tudo que acontece, você fala, não, porque o meu temperamento é esse. Eu sou colérico, eu sou sanguíneo, melancólico, fleumático. Você é além disso. Assim também os discípulos. Até porque nós temos poucos relatos sobre alguns discípulos. Alguns discípulos a gente só tem o seu nome sendo chamado.
mas a gente não tem histórias que eles participaram, nós não temos na Bíblia o que eles fizeram. E, obviamente, é muito pouco que temos sobre alguns discípulos. Existem, obviamente, outros escritos, que são outros evangelhos, escritos por alguns dos apóstolos. Tem biografias de outros apóstolos, só que não podemos atestar a veracidade das histórias lá contadas. Então, por conta disso, nós não temos na nossa Bíblia o evangelho de Bartolomeu, nós não temos do Simão Zelote, nós não temos. E temos poucas histórias sobre eles. Porém, algumas dessas histórias dá para a gente tirar algum entendimento sobre como eles se comportavam e como era o seu comportamento. Assim como nós não somos definidos na totalidade pelo nosso comportamento, nós também não definimos os discípulos na sua totalidade por conta do temperamento. Tiago é um desses que tem poucas aparições. Poucas vezes você vê histórias sobre ele, o que ele fez, ou algo do tipo. Mas o pouco que temos aqui nos faz... É o que eu quero trazer para refletir com vocês. Obviamente, quando nós estamos em situações extremas, seja de muita alegria, muita tristeza, muito nervosismo, muita preocupação, o nosso temperamento ele tende a aflorar, ele tende a manifestar da forma que a gente costuma ali, sendo qual o temperamento você for. No domingo passado eu falei que Jesus ele apresentava situações para que os discípulos fossem testados, para que os discípulos pudessem colocar em evidência o que eles tinham para fazer na hora de um desespero, como Jesus colocou André naquela questão dos pães que não tinham comida para alimentar o povo. Ele coloca Filipe também, porque ele pergunta para Filipe o que fazer, e o texto diz que ele já sabia o que fazer, mas disse aquilo para experimentar a Filipe. Então Jesus ele ia promovendo situações para que os seus discípulos pudessem trabalhar a sua forma de agir, trabalhar também o seu temperamento, dominar aquilo que tem que ser dominado, ou seja, mitigar os erros daqueles pontos negativos e potencializar os pontos positivos de cada um deles. Jesus ele promove situações para que os discípulos tenham a capacidade de, depois que Jesus fosse embora, eles tivessem a capacidade de resolver conflitos, resolver problemas, de se controlar, de controlar o seu temperamento, de potencializar o que precisava ser potencializado. E aqui Jesus, no verso 51, ele está completando os seus dias, os dias para a sua subida, os dias que ele vai morrer e o dia que ele vai ressuscitar. Então, Jesus era o único que sabia, de fato, quando aconteceria a sua crucificação e ressurreição. Os seus discípulos, eles, quando ouviam que Jesus dizia que ia morrer, que ia ser crucificado, eles ou se entristeciam ou tomava posições como a de Pedro, dizendo, não, mestre, que isso? Que discurso derrotista é esse? Não, eu vou ficar junto com o Senhor, eu não vou deixar que nada aconteça. Eu vou pular na sua frente, não vou deixar que isso aconteça. Então, quando Jesus falava sobre isso, os seus discípulos ficavam apreensivos, porque eles não queriam que Jesus passasse por todo o sofrimento e que, evidentemente, morresse. A esperança era que Jesus ficasse vivo, que Jesus conseguisse destronar César e reinar em Israel. Os próprios discípulos têm dificuldade de entender isso. Judas era um deles. E mesmo depois aqui da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos falam para Jesus assim, vai ser neste tempo que o Senhor vai voltar e vai restaurar aqui o nosso reinado? Vai restaurar aqui o nosso domínio? E Jesus fala, não, vocês não entenderam, o reino não é deste mundo. Porque Jesus veio para fazer algo que ainda não havia acontecido, que era juntar ou fazer a junção dos filhos de Deus. E agora, evidentemente, nessas semanas que tivemos alguns ataques de Israel ao Irã, Irã a Israel, sempre ressurge a história, né, e sempre ressurge a fala do Israel que é aquele povo exclusivo, escolhido e só eles. Porém, biblicamente, a gente vai ler aqui Jesus, quando trata dessa questão,
há uma aliança entre Abraão e tudo, Jesus fala o seguinte para os fariseus, quando eles dizem, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, se eu quiser, dessas pedras eu faço suscitar ou nascer filhos de Abraão. Depois de Jesus, não há divisão mais do povo de Deus. Então, não há um povo exclusivo e um outro que chegou depois. Quando vem Jesus, todos que querem encontrar a Deus e serem filhos de Deus, povo escolhido de Deus, têm que aceitar a Jesus. Então, Jesus agora é o caminho. Não há outro caminho, não há uma outra forma. Não, mas eu não consigo entrar pelo sangue, eu não consigo entrar pela genealogia. Você só vai conseguir entrar por Jesus. Obviamente que nós, como igreja, nós temos uma herança bíblica, uma herança cultural, religiosa, do povo judeu, do povo de Israel. Mas se nós pararmos para pensar na Bíblia, exatamente, nas histórias que falam do povo de Israel, esse Israel bíblico também não era inocente, entende? Ele também cometia erros. Então, não existe uma nação que não cometa erros, não existe um cristão que não cometa erros. Então, obviamente, todas as ações que acontecem em Israel, tanto no antigo quanto nesse recente, que é uma nação, eles têm responsabilidades, assim como o povo de Israel tem. Não há um povo exclusivo que vai ser salvo depois daquele que Jesus salvar. Então, Jesus tem apenas um povo. Jesus, chegando próximo do dia da sua assunção, ele manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém. Jerusalém era de onde Jesus tinha fugido por um tempo. Por quê? Porque lá era onde as pessoas buscavam matá-lo. Então, em Jerusalém era onde estava concentrada a religião da época, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus. E esses grupos se uniram para prender e matar a Jesus. Então, Jesus começou a andar muito tempo por outras regiões, mas aqui, como estava se aproximando o dia da sua morte, ele precisava voltar para Jerusalém. E quando Jesus manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém, um outro evangelho diz que os seus discípulos disseram, mestre, certeza que o senhor quer voltar para Jerusalém? Mas não é lá que os homens estão tentando matar o Senhor? Não é lá que os homens estão procurando tirar a sua vida? E Jesus falou, exatamente por isso que eu vou voltar para Jerusalém, para que se cumpra a palavra. Ou seja, Jesus sabia exatamente o que ele iria passar e quando iria passar. Mas os seus discípulos brigavam com a missão de Jesus. Eles não queriam que Jesus cumprisse a missão que ele disse que iria cumprir. Obviamente, nós sofremos do mesmo tipo de situação. Muitas das vezes, nós não entendemos a missão que Jesus quer que seja cumprida. Porque às vezes a missão que Jesus quer que seja cumprida, ela não é aquela que a gente acha que é a melhor. A gente não considera ser o melhor caminho. A gente questiona dizendo, mas será que o Senhor quer isso mesmo? É tão ilógico isso. Se o Senhor veio para apresentar o reino, como é que agora o Senhor vai para o caminho da sua morte? Se o Senhor já saiu de lá porque queriam te matar, agora o Senhor está voltando para onde eles queriam te matar? Exatamente, a missão era essa. E a missão de Jesus, ela é contrária ao que as pessoas acreditavam ser o correto. Porque quem quer fazer uma revolução, como eles pensavam, quem quer mudar a história, destronar o reino, jamais iria se entregar para o inimigo. Jamais iria onde o inimigo estava aparamentado esperando ele. Então Jesus manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém. O firme propósito é Jesus dizendo, eu vou para Jerusalém. Independente do que vocês falem, independente do que vocês acreditem, independente da forma de convencimento que vocês queiram me trazer, eu vou cumprir a minha missão. E a convicção de Jesus, ela deve ser muito firme também em nossos corações. De cumprir o chamado de Jesus, manifestando o firme propósito de ir até o final da missão. Independente das circunstâncias, independente de quem esteja com você, independente de quem acredita na missão, no mistério, no ministério, no chamado de Jesus, nós temos que manifestar o firme propósito de ir até o final naquilo que o Senhor nos propôs ou nos colocou para fazer. No verso 52, ele mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe prepararem pousadas. Ou seja, Jesus disse, eu vou para Jerusalém, e eu vou mandar vocês antes de mim, para vocês irem preparar uma pousada lá em Samaria para mim,
para que a gente passe a noite e pela manhã a gente segue o nosso caminho. Então Jesus já estava traçando o plano, como ele ia executar. Mandando os mensageiros adiante, eles foram adiante de Jesus para preparar um lugar em Samaria. Obviamente que é chover no molhado isso falar novamente sobre a divisão dos samaritanos e dos judeus. Vocês já conhecem, a gente está quase um ano já pregando e eu sempre falo sobre isso. Então a gente já sabe que os samaritanos não têm a comunhão com os judeus por conta da divisão das tribos e eles ficam um povo miscigenado, o judeu da Judéia, Jerusalém, ficou um povo mais puro, não queriam amizade, não passavam por lá, não tinham amizade. Jesus, ele não só passou, como naquele caso da mulher samaritana, como aqui Jesus diz para os discípulos, vão lá e procurem um lugar para que eu possa dormir em Samaria. Para um judeu que não passava nem na rota de Samaria, Jesus dizendo, eu não quero passar, eu quero dormir lá. E você só vai dormir, obviamente, vamos pensar com a nossa cabeça aqui de brasileiro e humano, a gente só vai dormir em lugares que a gente se sente tranquilos, seguros e que a gente goste. Se você vai num hotel que você reservou e você chega lá, é completamente diferente daquilo que você viu nas fotos, em vídeos, você não fica. Você vai embora, você procura outro lugar. E se tem uns lugares que você já sabe que as pessoas vão te receber com hostilidade, é lá onde você não quer estar. Porque era sabido que os samaritanos não gostavam dos judeus e não receberiam eles bem. Mas Jesus diz que vai dormir naquela cidade. Para os discípulos, aqui os mensageiros, que aqui é Tiago e João, entender que Jesus não quer apenas passar em Samaria, como em João capítulo 4, verso 4, mas que ele quer dormir, é um desafio. É um desafio porque Jesus não dá, é antinatural. O Senhor está querendo uma coisa muito difícil. O Senhor quer que a gente vá lá e prepare um lugar para o Senhor dormir. E obviamente, se o Senhor vai dormir, nós também iremos dormir lá. E o Senhor não teme pela sua vida? O Senhor não teme um perigo durante a noite, os samaritanos faziam uma emboscada e virem matar o Senhor, consequentemente a gente? Jesus já tinha manifestado o firme propósito e disse para eles irem lá, prepararem uma pousada. Verso 53. Aqui começa o primeiro problema. Obviamente esse problema já era esperado. Já era esperado esse problema aqui. Porque quando Jesus faz algumas coisas em Samaria, ele é expulso. E agora Jesus fala para eles, vai lá e procura um lugar para eu dormir. Verso 53. Quando eles foram, mas não o receberam. Ou seja, já era óbvio o que iria acontecer. João, melancólico, e Tiago, seu irmão, o nosso sanguíneo de hoje, chegam lá em Samaria e já no caminho, a conversa, você não anda com uma pessoa calada, né? Você vai conversando e ponderando. O mestre está mandando a gente em Samaria. E pior que ele quer que a gente arrume uma pousada para ele dormir. Será que o mestre está com umas ideias um pouco estranhas ultimamente? Porque primeiro ele fala que vai para Jerusalém, sendo que as pessoas estão lá preparadinhas para matar ele assim que ele pisar na cidade. Agora ele não quer só ir para Jerusalém. A gente tinha outras cidades para ficar. Ele quer ficar em Samaria. O Pedro, o que ficou com Jesus, e aqui tem o João, melancólico, dizendo, é difícil. A gente já sabe o que vai acontecer, Tiago. A gente chega lá, alguma coisa vai dar errado. O pessimismo do melancólico, a tristeza do melancólico, dizendo para o sanguíneo, a gente chega lá, a gente vai ser maltratado, cara. As pessoas não gostam da gente. Elas vão falar mal da gente, se elas não baterem na gente. Mas o mestre mandou, a gente vai. Ou seja, mesmo sabendo que o resultado poderia ser negativo, com a ordem de Jesus, eles foram. Jesus estava falando para eles, vai em Samaria, ele sabia, mas não vai dar certo. Mas como o Senhor falou, não há questionamentos na vontade de Jesus. E Jesus, obviamente, sabia que eles seriam rejeitados? Sim. Jesus sabia que eles não conseguiriam lugar. E por que Jesus os manda num lugar, mesmo sabendo que eles não encontrariam pousada? Pelo mesmo motivo que quando Deus chama Moisés para falar com o faraó, Deus diz assim para Moisés, Moisés, você vai falar com o faraó, para que lá ele liberte o meu povo. Porém, eu já endureci o coração de faraó para que não deixe vocês ir. Espera aí, se o Senhor já disse que ele não vai deixar, o porquê que eu tenho que ir pedir?
O Senhor já sabe o que vai acontecer. Obviamente, aqui Jesus, mais uma vez, está criando situações para que os seus discípulos tentem resolver de alguma forma. Para que os seus discípulos tratem os seus temperamentos, os seus sentimentos, a forma com que eles vão lidar com aquele problema. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem, obviamente, que a gente passa, é lidar com a rejeição. Lidar com a rejeição é difícil, até de pessoas que você nem conhece. Às vezes você vai num ambiente, é a primeira vez que você vai, e as pessoas te rejeitam, te recebem mal. Você fica sentido, você fica triste, chateado. Por quê? Porque as pessoas me rejeitaram, mesmo que você nunca mais vai voltar a ver aquelas pessoas. Você sente a rejeição, e é uma das coisas mais difíceis de você lidar, é você chegar disposto a uma conversa, disposto a um diálogo, ou a fazer alguma coisa, e recebe logo um não e uma rejeição. Aqui eles chegaram na cidade e logo não receberam. E a Bíblia é maravilhosa, dá o motivo. Por quê? Porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Ou seja, aspecto é as suas características físicas, sua fisionomia, a forma com que você se porta, suas vestes, tudo. Isso aí define o aspecto de alguém. Você vê alguém com uma chuteira, um meião, uma caneleira, uma mochilinha nas costas, você vai ver, ele está com aspecto de quem está indo jogar vôlei. Não, ele está indo jogar bola. Dependendo da chuteira que ele está na mão, ou é campo ou é society. Ou é futsal, você sabe. Então, você vê o aspecto da pessoa e já define para onde ela vai. Aqui, quando eles olham os homens chegando, tipo Tiago e João chegando, eles olham e dizem, eles vão para Jerusalém. E se eles vão para Jerusalém, a gente não quer que eles nem durmam aqui essa noite. O simples fato deles estarem indo a Jerusalém foi o motivo para serem rejeitados. Eles vão, e quando eles estão se aproximando, as pessoas já não recebem. Não receber é aquela visita indesejada, que às vezes interfona e fala, eu não quero receber. Dificilmente você vai fazer isso, tem mais memes assim, né? Mas é aquela rejeição de nem entra, fica aí na porta mesmo, não passa para cá. Pelo simples fato deles irem a Jerusalém, ou seja, aqui Jerusalém era física mesmo a cidade de Jerusalém. Mas nós temos, obviamente, as aplicações da cidade de Jerusalém como sendo aquela Jerusalém celestial. O lugar que todo cristão que serve a Deus, que serve a Jesus, quer estar um dia. Que é a morada de Deus, a morada com Jesus. Então o aspecto de quem vai para Jerusalém, ou quem vai para Jerusalém, tem aspecto de quem vai para Jerusalém. E aqui eu não estou falando sobre roupa. Não é sobre usos e costumes. Mas é muito fácil de uma pouca conversa, você identificar um cristão de alguém que simplesmente não tem uma fé cristã, mesmo que ele venha na igreja. Ele pode vir na igreja segunda a sexta. Se ele não foi convertido, ele tem um aspecto de quem não é convertido. A conversa dele é diferente. A forma com que ele se porta é diferente. Como ele resolve os conflitos dele é diferente. Eles chegam e, obviamente, quem tem aspectos que vai a Jerusalém pode esperar também uma rejeição. E como nós vamos lidar com a rejeição? Melancólico irá chorar, se chatear, dizer eu não volto mais naquele lugar, as pessoas não me amam, eles não me trataram bem, as pessoas não gostam de mim, eu não vou pisar mais lá. E aqui tem junto com o melancólico João, o Tiago sanguíneo. E qual é a reação que eles devem ter? Qual é a reação que eles vão ter nesse momento? Jesus, obviamente, mandou eles para lá, sabendo o que iria acontecer e querendo que eles resolvessem esse conflito. Mas não receberam, porque o seu aspecto era de alguém que ia para Jerusalém. 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram. Ou seja, eles disseram juntos. Foi unânime o que eles disseram. Eu apresentei Tiago e João juntos aqui, mas numa mensagem passada de João, eu apresentei João e Pedro, o colérico e o melancólico. E eu lembro que eu apresentei os aspectos positivos de um fazendo no outro, como eles encontraram lá o paralítico. João sendo mais sensível, estendeu a mão e Pedro deu a ordem. E ali eram aspectos positivos. Então, os dois temperamentos trabalharam em prol do reino. E o paralítico levantou. O necessitado recebeu a ajuda. No caso de André, também o necessitado recebeu ajuda.
Nesse caso aqui, há uma influência negativa de um comportamento, de um mau comportamento do sanguíneo. E também existe algo no melancólico que é o desejo de vingança. Ele demora a esquecer, ele remói muito a situação. E ele pensa na vingança, em como resolver esse problema de outras maneiras. E aqui vai se manifestar o aspecto negativo de ambos. Então eles estão juntos, indo fazer o que Jesus mandou eles fazerem, que era procurar um lugar para dormir em Samaria. E quando eles se dão com a rejeição, o impacto da rejeição, da famosa porta na cara, manifesta neles o que não poderia ser manifestado. Eles deixam aflorar o pior lado de cada temperamento. Eles deixam aflorar o lado que não poderia, que era o lado negativo, que tinha que ser mitigado, diminuído. Eles não potencializaram os outros lados positivos, eles foram direto para o lado negativo do temperamento, diante de uma rejeição, diante de uma porta na cara. Ou seja, como nós temos nos portados quando a recepção é ruim, quando a recepção não é a que a gente esperava. Porque a gente pensa o mínimo, se Jesus mandou, é que vai dar certo. Se Jesus mandou a gente ir, é porque as pessoas vão receber a gente. Se Jesus mandou a gente ir, é porque ele já sabe, ele já tem alguma coisa para fazer. E se o que Jesus quiser fazer, não é nas pessoas, mas sim em nós. E se o tratamento que Jesus quer dar não é para os samaritanos, mas sim para nós, os discípulos dele. Você já parou para pensar que assim como Tiago e João, Jesus pode nos dar missões que a gente vai pensando que é para melhorar o outro, para ajudar o outro, e é Jesus colocando situações para mudar a nós, para trabalhar em nós o nosso temperamento e a nossa reação diante de uma rejeição. Jesus apresenta situações, obviamente, que você vai, e o objetivo é ajudar aquelas pessoas, mas Jesus também promove situações que a gente vai pensando ser uma coisa, mas é outra. Jesus quer ver como eles vão se portar diante de uma rejeição. Porque quando Jesus foi rejeitado lá em Samaria, ele virou as costas e foi embora. Jesus, o Filho de Deus, que desceu à terra e tinha poderes. Jesus era o Filho de Deus. Em uma fala para Pedro, ele diz: Pedro, se eu quisesse, eu orava ao Pai, ele mandaria legiões de anjos. Ou seja, ele tinha como pedir anjos com espada. Mas Jesus não fez isso. Jesus promove uma situação para que os discípulos passem pela rejeição. E agora, sozinhos. Porque a primeira rejeição em Samaria, Jesus está junto. Então o que Jesus faz, eles fazem. Vira as costas e vamos embora. Nesse caso, eles estão sozinhos. Que lá no versículo 52, Jesus mandou eles à frente. E ficou esperando. É como Jesus falasse a eles: vão lá, naquele lugar ali. Pergunta se tem um lugar para que a gente possa dormir. E aí eles vão. E Jesus fica olhando de longe, já sabendo que vão ser rejeitados. E agora eu quero ver como que eles vão lidar com a rejeição. Porque eu já mostrei como que você faz com a rejeição. Eu já ensinei na teoria, mostrando exemplos, como que você faz quando você é rejeitado numa cidade. Agora eu quero ver se eles aprenderam. Se eles vão conseguir dominar o temperamento deles. Se eles vão conseguir dominar os sentimentos. Se eles vão ter a tranquilidade e o controle emocional de lidar com essa rejeição sem perder a linha. Sem perder as estribeiras, como um bom e velho português fala. Jesus mandou eles e eles foram lá. Chegaram lá, não receberam porque tinha aspecto de ir para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram juntos e unânimes, dizendo: Senhor, queres que nós digamos que desça fogo do céu e consuma todos esses samaritanos? Assim como Elias fez? A comparação deles é com Elias. E Elias fez a oração do fogo do céu cair para consumir o sacrifício. O fogo do céu que Elias orou não consumiu os profetas de Baal. Quem passou a espada aos profetas de Baal foi o próprio Elias, lá no texto bíblico. Eles estão colocando aqui como se Elias tivesse pedido fogo do céu para matar os profetas de Baal e da deusa Azira. Quando não foi o que aconteceu. Ou seja, eles pegaram a história de Elias, do profeta conhecido,
e mudaram o que aconteceu para que pudesse satisfazer o que eles queriam. Ou seja, não, Elias orou, mas e caiu fogo do céu. Pensa no diálogo deles para chegar nessa conclusão. A gente foi rejeitado, rapaz. Tá vendo que bateram a porta na nossa cara, simplesmente porque a gente parece que está indo para Jerusalém. Olha, se eu tivesse o poder de Elias, mas eu ia orar aqui, Tiago, eu ia orar, e o João falava, João, eu orava também. Mas parecer fogo nessa cidade aqui, matar todo mundo. Matar mulher, matar criança, animal, acabar com Samaria, porque rejeitaram a gente. Nós que somos os discípulos de Jesus, eles tiveram coragem de rejeitar os discípulos de Jesus. Se eu tivesse o poder de Elias, eu orava para que fogo viesse do céu e matasse a todos. Lembrando que Elias orou, pediu fogo do céu para consumir o sacrifício. O desafio de Elias e os profetas eram: ore a cada um ao seu Deus, e o Deus que responder com fogo e consumir o altar e o sacrifício, esse será o Deus verdadeiro. Aqui tem 2 discípulos dizendo: vamos usar o fogo de Deus para matar pessoas, assim como Elias fez. Mas Elias não fez. Ou seja, o temperamento melancólico, vingativo, o temperamento aqui impulsivo do Tiago, do lado negativo, fizeram eles pensar que poderia manipular um ato sobrenatural de Deus para matar pessoas. É o meme deles falando para Jesus: Jesus quer que a gente ore, que que venha fogo do céu. E Jesus fala: vocês queriam usar o poder de Deus para matar essas pessoas? Ele diz: você dizendo assim soa pior do que parece. Mas é um pensamento horrível. Primeiro fato, eles reprovaram na missão que Jesus deu para eles. Eles não tiveram discernimento de entender que Jesus não estava querendo nada com os samaritanos ali, naquela hora. Porque Jesus só queria um lugar para dormir. Jesus falou: procura um lugar para eu pregar. Jesus queria um lugar para dormir. E Jesus mandou eles reprovaram na missão, porque quando chegaram lá, foram rejeitados, e aí a rejeição foi subindo de um jeito. A gente não pode passar por uma coisa dessa. A gente é discípulo de Jesus, e você já ouviu essa oração, eu acho que em alguns lugares. Uma oração que as pessoas dizem assim: nossa, eu estava numa situação difícil, e aí eu me revoltei, e eu orei e falei: eu não aceito isso não, porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu não aceito isso aqui. Peraí, não é assim que funcionam as coisas. Eu falei para aquela doença, eu falei para aquela pessoa, eu falei para aquele meu inimigo: eu não aceito isso porque eu sou filho de Deus, e você vai ver, eu vou colocar você no meu joelho, e aí vou colocar você no caderno preto da oração contrária. Querendo usar o poder de Deus para ferir as pessoas, e achando e procurando base bíblica para isso. Porque aqui Elias orou e caiu fogo, mas eles não leem por completo. Sempre quem vai defender uma grandiosa heresia, usando a Bíblia, nunca fala o contexto inteiro. Só usa um trecho, um pedaço, um versículo, uma frase, uma oração. As maiores atrocidades aconteceram por aí porque as pessoas usaram apenas um pedacinho da Bíblia e colocaram do jeito que elas queriam colocar. Se esses aqui tivessem escutado o que eles estavam dizendo para eles mesmos, teria sido motivo de espanto. Não, porque Elias orou, lembra? Elias orou, veio o fogo do céu. Por que a gente não ora então para que Deus consuma esses samaritanos de uma vez por todas? Mata mesmo, acaba com todo mundo. Aqui eles recebem um apelido de Jesus de Boanerges, que são filhos do trovão. Há um pouco de humor na fala de Jesus, de apelidá-los de filhos do trovão. Vocês são os filhos do trovão, viu? 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, ou seja, Jesus voltando-se, virou para eles. Pensa na cena, eles foram lá, voltaram, disseram: Jesus, não tem lugar para a gente. Jesus vira para andar, eles dizem: quer que a gente peça fogo para matar esse pessoal aí? Jesus se vira para eles e diz: vocês não sabeis de que espírito sois. Jesus já está caminhando para a sua morte. 3 anos, 4 meses e pouquinho ali de ministério, prontinho para morrer, já
findar a missão e os discípulos não sabem nem ao menos de que espírito eles são. Eles não sabem, parece que eles não entenderam nada do que Jesus fez. Eles não compreenderam o que Jesus veio fazer. 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus virou para eles e disse, não é possível que a essa altura do campeonato vocês ainda não entenderam de qual espírito vocês sois. Como que vocês foram chamados? Nesse tempo eu já estou indo morrer e vocês ainda nem entenderam o começo da missão. Eu já estou indo para a minha morte e o Espírito desceu sobre mim lá no meu batismo. Eu vim pregando para vocês, ensinando até aqui e vocês ainda não entenderam que não se usa as coisas de Deus para ferir e matar as pessoas. Você está falando para mim que quer fogo do céu para quê? Para matar pessoas. Elias pediu fogo para o sacrifício. Vocês querem matar pessoas. Vocês não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, e sim para salvar. E para mim, a frase que mais me pegou, ou o texto que mais me pegou nesse versículo é esse aqui. E foram para outra aldeia. Ou seja, Jesus olhou para eles e disse, vocês estão com o espírito errado. Além de vocês estarem com o espírito errado, eu não vim para matar ninguém. Vamos embora para outra aldeia. Ou seja, a lição para eles foi perdida. Eles erraram. Eles não conseguiram fazer. Não passaram. Erraram. Não dominaram o temperamento. O sanguíneo, impulsivo, disse, vamos matar todo mundo, vamos pegar fogo aqui, não vai sobrar ninguém, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai sobrar um samaritano para contar a história, porque é assim que as coisas é comigo, eu sou sanguíneo. Tá achando o quê? Tá achando que eu sou mole igual esse povo? Aí eu sou sanguíneo, eu gosto de vir fogo do céu e assassinato mesmo. Que eu sou do espírito do assassinato, do fogo na cabeça dos samaritanos. Jesus falou, você está com o espírito errado. Você não identificou ainda o espírito que está agindo em você. Ô, Tiago, eu não estou nem aí que você seja sanguíneo. Você reprovou na lição. A missão era, como que você vai lidar com a rejeição? Ah, mas eu estou indo fazer o bem, eu estou indo pregar a palavra, eu estou indo levar um auxílio, eu estou indo falar sobre Jesus, eu estou indo convidar para uma coisa boa e eles me rejeitaram. Exatamente. Agora, como você vai lidar com essa rejeição? Sendo sanguíneo do jeito que você é. Sendo explosivo, pensando logo num assassinato. O primeiro pensamento que passou na cabeça de Tiago foi, assassinato. É fogo do céu para matar as pessoas. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você passa por uma rejeição? Primeira coisa que você pensa fazer quando uma pessoa te trata mal, sem motivo. Quando alguém te dá uma resposta grossa, assim, uma resposta terrível, e você sabe aquela coisa comum de ônibus, quando você fala assim, ô senhora, senta aqui no meu lugar, eu não sou idosa. Você está achando que eu sou velho? E aí esculacha você. Eu só queria dar lugar para essa mulher sentar. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Obviamente, seres humanos que somos, Tiago representa a gente. Exatamente, se a gente vai falar, Deus, quebra as pernas dessa mulher então, para que ela fique de cadeira de roda pelo menos uns dias, ela vai viver sentada. Freia, motorista, dá uma freada brusca, que ela está em pé, ela não vai conseguir segurar. Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente é rejeitado? Será que o nosso temperamento domina todas as nossas ações? Ou a gente consegue aprender com Jesus como a gente deve agir diante de situações como essa? Porque Jesus não pediu fogo para matar ninguém quando foi rejeitado. Mas quando chega na nossa vez, a gente é. Mesmo Jesus já tendo demonstrado o que era para fazer e como fazer. Ou seja, Jesus disse, não é assim que se resolvem as coisas. Vocês não podem pagar o mal com outro mal pior. Vocês não podem, quando um inimigo seu chama você para andar uma milha, você não anda uma apenas, você anda duas. Quando alguém chegar e bater numa face, você dá outra face. Jesus, isso aí não dá, porque para mim, sanguíneo, não há possibilidade de dar a outra face, a não ser dar na outra face. Eu não dou a outra face, eu dou na outra face, dou um gancho nele, alguma coisa. Para mim não tem essa possibilidade, eu sou sanguíneo. Só quer que eu saia como bobo? Não, eu não consigo. Jesus está querendo que nós venhamos a dominar os nossos temperamentos. O que Jesus faria no meu lugar? A resposta, o texto terminou assim. Jesus olhou para eles, repreendeu e falou, vamos embora para outra aldeia. Não tem só Samaria para dormir.
Não tem só esse lugar para dormir. Vamos para onde as pessoas nos aceitam. Mas assim, Jesus, de graça, o senhor não vai fazer nada com eles? O senhor é rejeitado e o senhor simplesmente vai para outra aldeia. É assim que o senhor resolve esses problemas? Não é usando o seu poder? Eu uso o meu poder para andar para outra aldeia. Quantas vezes, sendo bem assim contemporâneo, a gente poderia ter andado para outra aldeia, ou seja, mudado daquele ambiente para não ter o conflito. Mas a gente ficou naquele ambiente até alguma coisa acontecer. Porque eu não levo desaforo para casa. Não. Em casa eu chego sem desaforo nenhum. Nunca cheguei na minha casa e tirei do bolso um monte de desaforo. Não, eu deixo tudo lá na rua mesmo. Jesus está dizendo, é melhor você levar seu desaforo para outra aldeia. Porque quando você faz isso, você não sabe nem ao menos de qual espírito você é. Mas Jesus é sério, assim, é sério desse jeito mesmo. Porque não dá para a gente pregar um evangelho de salvação de almas, do amor de Jesus, que transforma as vidas, e quando a gente tem algum embate, a gente vai lá e quer matar todo mundo. Não dá para a gente pregar o evangelho dizendo, Jesus, ele quer salvar você, Jesus, ele quer te levar para o céu, e aí a pessoa fala, não quero, vai para o inferno então. É assim que resolve as coisas. Quantas pessoas pregavam nas praças antigamente, e era assim, quer aceitar Jesus? Não, vai queimar no inferno então, é isso. Vai aceitar Jesus? Não, você não quer Jesus? Tudo bem. A última pessoa que eu preguei não aceitou Jesus, saiu, um carro pegou ele lá fora, morreu. É isso que você quer? Tudo bem. Não quer aceitar? É assim que as coisas vão ser. Não dá para agir desse jeito. Quando Jesus disse, vai lá, eu quero ver como que você vai fazer. Ou você domina o seu temperamento, ou o seu temperamento te domina. E eles foram para outra aldeia. Ou seja, Jesus falou, nessa vocês reprovaram. Bora para a próxima. Jesus, volta. Vamos tentar de novo? Vamos tentar outra abordagem? Você já perdeu a lição, amigo. Não deu certo. Não aconteceu. Não deu. Dessa vez, o seu temperamento falou mais alto do que a missão que eu tinha proposto para você. E o que eu sempre venho falando nesses domingos é que os nossos temperamentos têm que ficar abaixo da missão que Jesus nos dá. Eu sempre repito que os nossos temperamentos têm que ficar antes da missão e submissos a Jesus. Jesus sempre vai promover situações para ver se nós estamos conseguindo dominar os nossos temperamentos. Jesus vai promover um encontro ou outro com um samaritano aqui ou ali. Um samaritano ou outro vai bater a porta na sua cara. Um samaritano ou outro vai te dar uma resposta ríspida, vai te tratar mal. E aí, como que você vai lidar com isso? Porque depois de ver o que aconteceu e como você resolveu, ou tentou resolver, porque o pior foi, a gente vai pedir, vai mandar fogo, e aí quando eles ouvem, Jesus falou, não vai ter fogo, não vim para matar ninguém, eu vim para salvar. E aí, a frustração. A gente errou feio, hein? Ô João, a gente errou feio. Tiago, dessa vez a gente potencializou o que não podia, né? Vingativo, impulsivo. A gente só queria matar o samaritano, só isso. Só um foguinho de nada, Jesus. Só uma fagulha. Joga só uma fagulha. Não precisa matar, mas deixa manco. Não. Não é assim. Eu vou fazer uma oração, Senhor, mas não. Um carro não, uma bicicleta. Deixa ele ser atropelado por uma bicicleta. Não tem. Jesus não está querendo isso de nós. Ou a gente domina o nosso temperamento, ou os nossos temperamentos nos dominam, e aí a gente vai ser destruído. Hoje, trabalhando na Uber, um passageiro falou uma coisa para mim. Uma das frases mais demoníacas que existe é: faça tudo aquilo que te faz feliz. Mas as pessoas acham que é o diabo fazendo coisas terríveis, com um garfo na mão. Tá? Não é. É ele falando para as pessoas: faça aquilo que te faz feliz. Por quê? Porque isso vai te destruir. Ou seja, haja do jeito que você tem que agir mesmo. Não, é assim, meu temperamento reage assim, vamos reagir assim. A gente vai se destruindo. Enquanto Jesus está dizendo, vamos para outra aldeia? A gente pode interpretar o vamos para a aldeia de duas maneiras. Vamos para a aldeia, vocês erraram aqui, já deu errado. Ou vamos para outra aldeia, vamos para a próxima. A gente vai ter vou dar outra lição para você. Então a gente pode
interpretar o vamos para a aldeia assim, como a gente errou nessa, não vai ter como, e o vamos para outra aldeia, Jesus dizendo, vamos para mais uma provinha, meus amigos. Se prepara, porque essa semana aí alguém vai falar um desaforo bem na sua cara. Alguém vai falar uma coisa bem, você vai subir o sangue, você vai falar, oh glória, fogo do céu, não, fogo do céu não. Fogo não, Jesus, perdoa, Jesus. Vai em paz, meu amigo. Aí você vai voltar para casa tremendo, mas é um dia de cada vez para vencer aí os nossos temperamentos. Amém? Vamos cantar ao único mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele. Vamos louvar ao Senhor.